Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. Queridos irmãos, o que estamos a pensar, ou o que pensamos, é crítico para a nossa vida. Em 1 Coríntios 13, versículo 5, que é a secção que hoje desejo falar, diz aqui, na última frase de 1 Coríntios 13, 5, não se ressente do mal. O amor é algo que não se ressente do mal. O amor de Deus, o amor agape de Deus, não se ressente do mal. E por isso, hoje, queridos irmãos, eu quero cobrir ou falar acerca desta parte do amor de Deus, que é uma pessoa que não se ressente do mal. Eu busquei num dicionário a palavra ressentir e vi que quer dizer não se ofende, não se magoa, não se melindra. São significados da palavra ressentir. Na Almeida Revista e Corrigida, e assim como na Almeida Corrigida e Fiel, diz não suspeita mal. E na Bíblia em inglês diz-se também não achamos mal. Não pensamos mal, não achamos mal das outras pessoas. E por isso hoje quero falar acerca deste ponto da Bíblia, acerca do amor de Deus, que não pensa mal, ou que não suspeita mal, ou que não acha mal, ou que não se ressente do mal. Este princípio. E por isso quero começar a perguntar, o que é que você pensa o dia inteiro? Há certas pessoas que dizem, eu daria tudo para saber o que você está a pensar. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Por exemplo, se temos pensamentos zangados, ficamos pessoas zangadas. Se temos pensamentos invejosos, tornamos-nos pessoas invejosas. Se estamos sempre a pensar, preocupados de certas coisas, tornamos pessoas que têm sempre esta preocupação na vida. E por isso é muito importante analisar os nossos pensamentos. Analisar o que sai do coração, quais são as intenções do coração e o que é que estamos a pensar baseado nessas intenções do coração. Como Jesus Cristo disse, as raízes do pecado estão na mente. Ou, em outras palavras, no coração. A boca fala, como Jesus disse em Mateus 12:34, a boca fala o que está cheio o coração. Ora, notem o seguinte, queridos irmãos, que neste sermão, quando estou a falar da mente, de uma maneira geral, estou a referir às intenções do coração e como processamos, isto é, como pensamos, como deixamos essas intenções do coração afetar o que está a nós, os nossos pensamentos. E por isso, quando estou a falar da mente, estou a falar, digamos assim, da combinação das intenções do coração e do que estamos a pensar. Certas pessoas dizem que o corpo peca, mas a alma não peca. E por isso uma pessoa, quando morre, a alma vai para o céu, mas a alma não pecou. Queridos irmãos, isso é um ensino gnóstico, não é o que a Bíblia diz. Nós somos o que a Bíblia diz, vemos em Gênesis, imediatamente, no capítulo 1 e no capítulo 2, somos um ser vivente. Como diz em hebraico, nefesh, uma alma vivente, um ser vivente. Ora, isto quer dizer que somos uma alma a viver. E quando morremos, paramos de viver. E por isso, o espírito do homem, com o cérebro, trabalhar com o cérebro e com as nossas intenções do coração, o espírito do homem a trabalhar com o cérebro físico, faz o que nós chamamos a mente e o coração, as intenções, os sentimentos. E o espírito do homem precisa do corpo para estar a viver, para estar a ser um ser vivente.
somos um ser completo. Isto é, existe uma conexão muito direta entre o corpo e o espírito do homem. Não é um sem o outro. O espírito do homem, sem o corpo, não funciona. O espírito do homem só funciona quando está no corpo. Por isso, o espírito do homem grava, de uma maneira, disse assim, para explicar de uma maneira o que é o espírito do homem. O espírito do homem grava o que somos, digamos assim, e dá a capacidade de pensar, de raciocinar como um ser humano ao homem. E à mulher, está claro. A nós, aos seres humanos. Porque o espírito do homem trabalha no cérebro e faz com que o cérebro físico, com o espírito do homem, fique o que chamamos uma mente. A mente. Por isso, a mente é uma combinação do cérebro, parte física do corpo, um membro do corpo, e do espírito do homem. E por isso, o pecado está na mente. O pecado está na mente. Isto é a combinação do cérebro físico e do espírito do homem. O pecado, por isso, dizendo outras palavras, o pecado vem nas intenções do coração e como processamos essas intenções, isto é, como pensamos. E esta capacidade de pensar vem através, digamos assim, da capacidade que o espírito do homem dá a nós para o nosso cérebro poder pensar como um ser humano. Vejam, por exemplo, aqui em Romanos 6, versículo 13. Romanos 6, versículo 13. Romanos 6, versículo 13, diz assim, 6, 13, diz assim, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Os membros do corpo são instrumentos do pecado. Os membros do corpo são instrumentos do pecado. Pensamos que, geralmente, as pessoas pensam, não, o corpo físico é a fonte do pecado. Não. O corpo físico é um instrumento do pecado. A fonte do pecado é a mente. A combinação do cérebro com o espírito do homem. A fonte do pecado, noutras palavras, são as intenções do coração e como as processamos na mente. Descrevi isto assim, um bocado em detalhe, para entenderem completamente a ligação ou a conexão entre as duas coisas, entre o espírito, o homem e o corpo. E por isso, para aprendermos o que é o amor de Deus, temos que aprender vários princípios que estamos a ler, ou que lemos, em 1 Coríntios 13, mas hoje estamos a falar que um deles é que não devemos de estar a suspeitar o mal, não devemos estar a pensar o mal. Quando vemos certas coisas que parecem ser mal para nós, não devemos de imediatamente nos estarmos ofendidos, ou não nos magoarmos, ou não estarmos, melindrados, por causa de tudo que as pessoas dizem, ou por todas as coisas que são ditas, ficamos imediatamente ofendidos, melindrados, a pessoa está contra mim, coisa assim. Precisamos ter cuidado, porque a mente é o embrião do que fazemos. A mente é o embrião do que fazemos. A mente, isto é, o cérebro com o espírito do homem faz a mente. E a mente, o que pensamos neste, através das intenções do coração, e como processamos isto, daí vem o pecado, da mente. Vejamos como Jesus Cristo descreveu isto em Mateus, capítulo 5. Em Mateus, capítulo 5, temos aqui um sumário dos conceitos acerca do reino de Deus. Parte do Sermão no Monte. E se começarmos então a ler, por exemplo, aqui uma secção em
começar do versículo 21, Mateus 5, estamos a ver aqui que Jesus Cristo nos está a dizer que, Mateus 5, 21, deixa cá ver aqui, Jesus Cristo está a dizer que, ao amplificar a lei, e vejam então aqui em Mateus 5, versículo 21, diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. É uma ação do instrumento, que é o corpo, do instrumento do corpo. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E que quem proferir um insulto, ou dizer raca, como está no grego, isto é um desdém ou uma falta de respeito ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo ou louco estará sujeito ao inferno de fogo. Isto é à segunda morte. Vemos aqui que estas coisas não é só fazer, mas é pensar, ter um pensamento que acaba por sair em palavras, porque do que está cheio o coração fala a boca, e por isso conduz a certas coisas que possamos dizer. Por isso o que está na mente causa uma ação. A raiz está na mente. Isto é, quais são as intenções do coração e como pensamos acerca disso. Ora, o amor de Deus, isto é, o amor agape de Deus, tenta fazer o que é bem, o que é melhor para os outros. Mas, o que é que se passa? Por exemplo, se eu tenho maus pensamentos contra o meu irmão, digamos que você ou eu temos maus pensamentos contra um irmão, pensamos imediatamente que temos que ir falar com o outro irmão para resolver o problema. Seguimos, por exemplo, as instruções de Mateus 18, ir falar com o irmão para resolver o problema. Porque pensamos maus pensamentos contra o irmão. Aí está o problema. Pensamos que os nossos pensamentos estão certos e os pensamentos dos irmãos estavam errados. Aí está o problema. A raiz de todo o pecado está na mente. Quando Deus, por exemplo, fez o Adão e a Eva, Ele não disse: o espírito é bom, mas o corpo é mau. Não. Ele olhou para este ser completo, o homem e a mulher, a combinação do espírito e do corpo, e disse que é bom. Em Gênesis 1:31 diz que é muito bom. Mas, por isso, vemos que não há inerentemente nada mal com o corpo humano ou com o cérebro. O problema está na mente, na maneira que permitimos certas intenções, certas maneiras de pensar, de fazermos o que fazemos dependendo do que temos na mente. Continuando, por exemplo, a ler no versículo 27 de Mateus 5, diz assim: ouviste que te foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Vemos aqui a motivação do coração e daí o que permitimos pensar, isto é, o que está na mente, o que permitimos estar na nossa mente, isso conduz ao acto e isso é o pecado. O pecado está na mente, no coração, no que vem do coração. E daí, como pensamos nisso e como se desenvolve daí. Aqui está o problema. Deixa-me explicar de outra maneira. Quando nos arrependemos e somos batizados, pensamos que é uma questão de nos mudarmos. Pensamos que é uma questão, digamos assim, de remodelar a mente.
Mas, queridos irmãos, não precisamos de remodelar a mente. Precisamos de uma construção nova, de novo, completa, mental. Deixe-me pôr de outra maneira. Não é simplesmente, usando o exemplo de uma casa, não é, por exemplo, que temos aqui uma casa que precisa de uns toques e de uns ajustamentos, por exemplo, precisa de um telhado novo, ou de uma lareira nova, ou de uma carpete nova, ou coisa assim. Não é uma casa que precisa de ser remodelada. A nossa mente não é, digamos assim, uma coisa que precisa de uns toques, de uns ajustamentos e de ser mudada com esses toques ou ajustamentos. O que precisamos é uma construção nova e completa mentalmente. Não precisamos somente de ser remodelados, não é só as ações que precisam de mudar, sim, está claro, começamos com ações, por exemplo, uma pessoa vem para a igreja, é batizada, a primeira coisa que pensa é, tem que observar o sábado, tem que parar de várias ações de impureza, comidas de impureza e coisas assim, tem que parar certas paixões lascivas, não pode ter, por exemplo, certas imagens em casa, porque isso é idolatria. Começa com certas ações. Sim, entendem que tem que mudar. Mas, conforme o tempo passa, aprendemos que é mais que só isso. É muito mais que só essas ações externas, literais da lei. São muito mais, são coisas do coração. Porque temos que mudar as coisas do coração. Mudar o coração. A inveja, a raiva, a maldade, a linguagem, a maneira de pensar. É tudo. Temos que mudar tudo. Vejam, por exemplo, em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Versículo 5 a 10. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, ou cobiça, que é a idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência. Ora, nestas coisas andastes vós também noutro tempo, antes de seres batizado, e arrependestes, mudastes, quando vivias nelas. Agora, porém, vocês estão a entender que é mais do que simplesmente mudar ações, mas temos que mudar as coisas do coração. E por isso, agora, porém, despojai-vos. Tirei para fora e ponham um homem novo. Igualmente, despojai-vos de tudo isto: ira, indignação, maldade, maldicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem. Não é só uma remodelação, é uma reconstrução nova e completa do novo homem. Vejam, por exemplo, em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Isto é, o profeta aqui, Ezequiel 36, 26. Diz assim: dar-vos-ei coração novo. Dar-vos-ei um coração novo. Não é um ajustamento do coração, é um coração novo. E porém dentro de vós, espírito novo. O espírito do homem tem que ser alterado, mudado, a maneira de nós pensarmos, a ligação entre coisas físicas, o coração e a mente e o espírito do homem, isto tem que ser mudado. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E vemos aqui que há uma mudança da natureza humana completa. É uma completa reconstrução de nós, do que nós somos,
para sermos uma pessoa nova. Entendemos, por isso, digamos assim, a enormeza do que Deus está a fazer conosco? É uma obra enorme que Deus está a fazer na nossa vida. É uma enormeza da obra de Deus. A obra de Deus é como está a reconstruir a nossa maneira de pensar e de ser e de atuar. Mas interessante é que Ele só fará o que nós estamos dispostos a submeter. Ele só fará em nós o que nós estamos dispostos a submeter. Vejam, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, durante o período do dilúvio, Gênesis capítulo 6, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Na Almeida Corrigida e Fiel diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração. O problema está na mente. Os desejos do coração são maus. Daí, conforme fazemos isto, começamos a viver dessa maneira e começamos a viver de maneira errada, desde o período que nascemos e crescemos até estarmos arrependidos e convertidos, mas estamos a desenvolver, digamos assim, a treinar, a desenvolver uma consciência. E por isso nós agora temos que desenvolver uma consciência limpa e diferente. Temos que treinar a consciência de uma maneira nova, completamente nova. Queridos irmãos, de uma maneira natural, nós pensamos que nós estamos certos. De uma maneira natural, nós pensamos que estamos justos, que estamos certos. E por isso, lutamos pelo que nós julgamos ver em outras pessoas que nos estão a atacar. De maneira que a nossa lógica de pensar. E por isso, não entendemos que precisamos de fazer uma grande reconstrução porque precisamos de mudar nós. Porque nós pensamos que estamos certos. Ora, se pensamos que estamos certos, não precisamos de mudar. Mas temos que começar a ver, a discernir, a ver com os olhos de Deus o que temos dentro de nós. E lembrem-se que Deus só fará em nós o que nós estamos dispostos a submeter. E por isso temos que nos submeter completamente à nossa mente, os nossos pensamentos mais internos. Sim, o que se passa é que geralmente nós mudamos um pouco e pensamos que já fizemos suficientemente. E depois perguntamos-nos porquê que Deus não está a responder às minhas orações. Queridos irmãos, é porque às vezes precisamos de abrir os olhos a praticar o que estamos a aprender e às vezes não estamos a praticar o que estamos a aprender. E então Deus começa a dizer, bem, então não responda às orações. Porque temos que praticar o que estamos a aprender. E nós, como disse, não entendemos a grande reconstrução que Deus está a fazer em nós. E por isso ficamos satisfeitos ou contentes com uma reparação parcial da casa. E a casa fica parcialmente reconstruída. Mas está Deus satisfeito com essa mudança parcial? Porque Deus quer uma mudança total. Total. Queridos irmãos, vejam comigo aqui em 2 Coríntios,
capítulo 10, versículos 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Ver aqui o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 10. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, bastiões, isto é, anulando nós sofismas, isto é, os nossos argumentos, as nossas ideias falsas. Porque é na cabeça, é na mente. E destruir todo o orgulho, toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todos os dias, todo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo tentou todos os dias, diariamente, trazer todos os pensamentos à obediência de Jesus Cristo. Controlar e guardar os pensamentos dele, todos, diariamente. Isto é o que nós precisamos de fazer. Queridos irmãos, uma parte do amor agape de Deus é trazer todos os pensamentos para o que Deus deseja que nós estejamos a pensar. Vejam, por exemplo, se faz favor, em Salmos, capítulo 19. Salmos 19. Salmos 19. 1:9. Salmos 19. Começar no versículo 12. Diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem consegue ver, discernir as suas próprias faltas? Porquê que é difícil? Porque nós pensamos que estamos justos, nós pensamos que estamos certos, nós pensamos que eu estou a pensar corretamente. Foi ele que disse isto mal. Nunca fui eu que fiz qualquer coisa mal. E agora há uma certa reação, talvez assim mais feita ou dita de uma maneira diferente, mas há uma certa reação. Não pensamos que fomos nós. Pensamos sempre que é o outro. Não conseguimos discernir as nossas próprias faltas. Absolve-me das que me são ocultas. Está a dizer aí, quem há? Isto quer dizer que todos nós temos este problema. Tu e eu. Eu tenho o mesmo problema. Eu tenho que analisar a mim mesmo e tenho que ver onde tenho estes problemas e pedir a Deus que me ajude a ver as minhas dificuldades na sua misericórdia, um bocadinho de cada vez, para começar a ser uma pessoa melhor, para fazer esta reconstrução completa desta mente nossa, deste coração nosso. Diz assim: absolve-me das que me são ocultas. Absolve-me dos pecados secretos que eu não sei, porque estão dentro da minha cabeça, que nem eu próprio consigo ver. Também da soberba, guarda o teu servo. Também do pecado da soberba, guarda o teu servo. Guarda-me também deste pecado da soberba, porque a soberba é um pecado. Aí está o problema, porque pensamos que estamos certos e por isso ficamos soberbos, ficamos arrogantes. Eu estou certo. Eu estou certo. É parte da soberba. Por exemplo, queridos irmãos, ninguém, acho eu, que vai estar a dizer vão roubar e vão pensar que roubar é bom. Não é? Não vão fazer isso. A soberba não é uma coisa óbvia como isso. A soberba é uma coisa assim não muito óbvia. Uma pessoa não vê isso dentro de nós. Sim, para uma pessoa está a roubar, uma pessoa sabe bem, estou a roubar, fiz errado, porque roubei. Isso só uma pessoa que de facto esteja mesmo cega que não vê isso. Mas uma pessoa normal vê-se, bem, eu fiz isto, fiz errado, eu fiz um erro.
estou a dizer roubar, tenha, por exemplo, andado com o carro a uma velocidade mais alta que o limite da velocidade, ou passei por uma luz, um semáforo vermelho, ou coisa assim, sem intenção, mas caiu de repente, eu já ia muito depressa e não estava a reparar, e pronto, ou coisa assim. Fazemos às vezes um erro, fazemos. E isso vemos que é um erro. Mas os pecados secretos, como diz aqui, as faltas que me são ocultas, que eu não vejo, as faltas da soberba, da arrogância, ajude-me, Deus, guarde-me disso, ajude-me a ver isso, para eu não ter esses pecados. Por favor, Deus, ajude-me. Que ela não me domine, diz aqui no versículo 13. Então serei irrepreensível e ficarei livre. Sim, porque se não tenho estes pecados secretos, porque se não tenho este pecado do orgulho, porque vejo quando estou a andar, pensar incorretamente e corrijo isso imediatamente, serei irrepreensível. E depois diz assim, e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. O que sai da boca é o que o coração está cheio. E diz assim, e o meditar do meu coração, pensar, a mente, estes pensamentos, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Deus. E do que sai da boca, porque vem do coração, seja agradável a ti, Pai. Isso é o que, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isto é uma oração aqui de David. Acho que é um ponto muito importante que às vezes não damos muita atenção. Queridos irmãos, são os seus e os meus pensamentos, os nossos pensamentos, são agradáveis a Deus? Precisamos de pensar nisso. Precisamos de orar para que os nossos pensamentos sejam agradáveis a Deus. Vejam, por exemplo, aqui em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Os nossos pensamentos, as nossas palavras precisam ser agradáveis a Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. A paz de Deus. Queridos irmãos, a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Por isso, é preciso importante olharmos ao que estamos a pensar. É preciso importante de ter cuidado o que é que estamos a pensar. Por isso continua no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento, o que ocupe a vossa meditação, o que vocês estão a meditar. Encha a sua mente nestas coisas. E precisamos para isso momentos privativos, momentos de pensar acerca de tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, para ver em nós mesmos que nós estejamos a fazer isso. Tudo que é amável, tudo que é boa fama. Por exemplo, queridos irmãos, se os seus pensamentos e os meus pensamentos
fossem reportados no jornal da sua cidade. Os pensamentos de Jorge são isto. Tivessem isso na manchete do jornal local. Se os manchetes pudessem estiver a reportar, a dar uma reportagem dos seus pensamentos e dos meus pensamentos, então você teria uma boa fama? Então você teria uma boa fama? Tudo que é de boa fama. Quer dizer, os nossos pensamentos precisam ter coisas que, se fosse reportado nas manchetes, seria uma boa fama. Seria algo para dar um bom nome a você. Seja isso o que ocupa o seu e o meu, o nosso pensamento. Se queremos ser como Deus é, temos que imitar o Filho de Deus, Jesus Cristo. É como precisamos de viver, é como o que está aqui escrito em Filipenses 4, versículo 8, o que precisamos de seguir. Vejam, quero dar outro exemplo. O exemplo aqui de um homem chamado Asaf, que teve uma oração e que está descrita em Salmos, capítulo 77, dos versículos 1 a 14. Salmos 77. Salmos 77. E vou ler do versículo 1 a 14. Salmos 77. Mas vou ler na versão da Bíblia na linguagem 2. Salmos 77. Aqui, uma oração, digamos assim, da situação de Asaf. E vejam como ele diz aqui, estou a ler na Bíblia de linguagem 2. Eu grito bem alto para Deus. Grito e ele me ouve. Versículo 2. Nas horas da aflição, eu oro ao Senhor. Durante a noite, levanto as mãos em oração. Porém, não encontro consolo. Ele ora, está a orar a Deus e é como se estivesse a orar para uma parede. Não há... Sente-se que não está a ter resposta das orações que ele tem. Pensa em Deus e começa a gemer. Começa a pensar e fico desanimado. Não está a pensar. Estou a pensar. Está a meditar. E estou desanimado. Deus não me deixa dormir. Não consigo dormir. Deito-me na cama e viro-me de um lado para o outro. Não consigo dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. As coisas não estão corretas na mente. Não se sente bem. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites. Quantas noites? Não sei. Mas noites, várias noites. Em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Como é que o Asaf se encontrou nesta situação? Pensem. Ponham o vosso próprio nome aqui. Às vezes acontece isto a nós. É como estamos desanimados, não conseguimos dormir, estamos a orar e como se não temos consolo. Quando não encontro consolo, quando oro com Deus, é como se não houvesse esse contacto. E faço estas perguntas, continuando então no versículo 7. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que Ele vai estar sempre descontente comigo? Porquê? O que é que se passa? Será que Deus deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Está claro que não, não é? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Vê-se a situação aqui em que o Asaf estava. E isto estava ele a pensar em, quer dizer que Deus nos desamparou? O que é que se passa? Por que é que não temos resposta às nossas orações? O que é que se passa?
Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Altíssimo Deus não quer nos ajudar mais como antes. O pior de tudo é que o Altíssimo Deus não quer nos ajudar mais como antes. É como Asaf se sentiu. É como estava a pensar na sua mente, na sua cabeça. Mas, ao fim de um tempo, não ficou parado nesta situação. Veja como ele andou para a frente. Versículo 11. Ó Deus eterno, eu me lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Vê o poder de Deus. Vê as maravilhas, a natureza, as coisas que Deus fez, o poder dele. E olhou para o positivo. Viu o positivo do que Deus é capaz de fazer. Pensarei em tudo o que tens feito. Começa a pôr a mente nas coisas positivas. Meditarei em todos os teus atos poderosos, no poder de Deus. Vê-se aqui que o Asaf mudou os pensamentos para o positivo. E então não só pensou nisso, mas quando isso então fica no coração, da abundância do coração, fala a boca fala do que o coração está cheio, e assim conversou com outras pessoas. Falou como Deus o ajudou. Falou a outros, conversou com outros. E então trouxe Deus para a conversa de uma maneira positiva. Versículo 13. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Queridos irmãos, o Asaf demorou um certo tempo a chegar a este ponto, mas chegou a este ponto. Quanto tempo? Não sei. Não sei, isso depende de cada pessoa. Quanto tempo é que uma pessoa chega a este ponto? Mas precisamos de chegar a este ponto. Este ponto em que vemos que Deus o que faz é santo. Não há nenhum outro Deus tão grande. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és, ó Deus, que fazes milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Seja quanto tempo, seja que demore para nós chegarmos a esta posição, temos que acreditar e ter fé que Deus mudará a situação. Sim. Temos que ter esta fé. Não podemos pensar mal, não podemos continuar a pensar mal, não podemos continuar a pensar no negativo, mas temos que começar a pensar no positivo. Então, como é que se faz esta mudança? Primeiro, precisamos de pensar em Deus quando vamos para a cama. Ponto simples. Pensa acerca dos caminhos de Deus quando vais deitar. Encontra tempo na tua vida para pensar em Deus. Ora, faz estudos bíblicos e medita. Porque essas três são importantes. A oração, o estudo bíblico e a meditação. Pois sem essas três, nada tem valor. Então, faz com que quando vais para a cama, a pensar em Deus. Esse é o primeiro ponto. Medita e pensa em Deus. Em segundo, medita na natureza. Medita acerca da natureza. Isto é, medita acerca de como Deus é cheio de poder. Tem um poder, por exemplo, criador, que é fantástico. Não entendo como certas pessoas veem certos filmes da natureza e depois dizem, isto foi evolução. Vê-se a beleza da criação de Deus. A beleza do poder de Deus. E precisamos, então, admirar essa beleza da criação de Deus, meditar na criação de Deus e dar graças a Deus pelo poder criativo e bondoso dele, que ele faz. Por isso, veja a mão de Deus na criação.
de dia a dia. E veja o poder de Deus na criação de dia a dia. Isto é para o encorajar a ter fé no poder de Deus, para o ajudar a ter a fé no poder de Deus. E em terceiro lugar, você precisa de dedicar tempo diariamente. Você precisa de dar tempo a você mesmo diariamente para o estudo bíblico e para pensar como aplicar o que estuda e depois aplicar isso que aprendeu. É preciso aplicar. Você precisa de dar tempo a você mesmo para os estudos diários, para meditar acerca do que aprendeu desses estudos diários. Isto é, estudos diários é o que Deus está a dizer, a falar a você através da Bíblia, quando você lê a Bíblia. E depois pensar como pode aplicar esses princípios na sua própria vida diária. E depois aplicar, praticar. Se não estamos a praticar, não temos aquela conexão com Deus, não temos aquele relacionamento. E por isso, é um dos pontos acerca de não pensar mal, é pensar no positivo. Um outro ponto acerca de não pensar mal, ou não suspeitar mal, ou não se melindrar, é o seguinte: precisa de ter cuidado de não saltar às conclusões acerca de outras pessoas. Precisa de ter cuidado de não saltar a conclusões acerca de outras pessoas. Queridos irmãos, o amor agape de Deus não é ingênuo, isto é, não é um inocente ou infantil ou insensível ao pecado. Mas nós não sabemos qual é a motivação das outras pessoas. Nós não sabemos o que está no coração das outras pessoas. Por isso, tem cuidado a não saltar a conclusões. Pensa sempre, você, que a outra pessoa teve motivações más? Quando vê qualquer coisa que se sente, digamos assim, melindrado, magoado, a pessoa disse ou escreveu qualquer coisa que me magoou, você está a pensar imediatamente que houve qualquer coisa má aí, qualquer coisa má por aí, qualquer coisa má. Que a motivação é por um mal? Talvez essa pessoa nem saiba nada do que você está a pensar. Talvez fez isso em ignorância. E por isso o amor agape de Deus olha e discerne bem, cuidadosamente, para determinar se de facto foi isso motivado pelo mal. Mas lembrem-se que não temos capacidade, como Deus tem, de conhecer os corações. Não temos capacidade de conhecer os corações dos outros. Por isso, temos que esperar. Não podemos saltar às conclusões. Vejam aqui um exemplo de saltar às conclusões, que é o caso de Josué. Josué, capítulo 22. Josué, capítulo 22. Josué foi o líder que Deus usou para a conquista de Canaã pelos israelitas, e no capítulo 22, ao fim dessa conquista, ao fim de mais ou menos cerca de 5 anos, embora não tivessem completado, mas eles já estavam satisfeitos do que tinham feito, e 2,5 tribos voltaram para a terra do lado lá do Jordão, porque eles queriam a outra terra do lado do Jordão. Vejam aqui em Josué, capítulo 22, começando no versículo 1. Diz assim: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e meio tribo de Manassés, e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante tempo até o dia 2, não desamparastes.
Antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus, tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como nos havia prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide para as vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu, do outro lado do Jordão, da além do Jordão. Vê-se, eles tinham feito o que eles precisavam de fazer, tinham prometido fazer, e então disse, então vocês voltem para a terra do lado do Jordão. Tendo cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, e depois explica isso. Vê-se, vocês tenham, no entanto, cuidado de fazer o que devem ter feito. Depois, no versículo 10, diz assim, vindo eles para os limites pegados ao Jordão. Por isso estavam a sair da terra, digamos assim, de Israel, aproximaram-se do rio Jordão, ainda estavam, digamos assim, na terra de Canaã, ainda estavam do lado ocidental do rio. Ali os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão. Altar grande e vistoso, uma coisa enorme, um altar enorme. Vejam imediatamente a má língua. Os filhos de Israel ouviram dizer, olha o que eles estão a fazer isto, porque vão adorar, fazer sacrificar a deuses falsos, e estão a sair do caminho de Deus. Vem a má língua aqui, que já começou. E ouviram dizer, eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gad e meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel juntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. Imediatamente, vamos para a guerra, vamos resolver isto. Estão a pecar, fizeram uma coisa errada. Vê-se, imediatamente, saltaram a uma conclusão. Saltaram a uma conclusão que eles estavam a fazer aquilo por causa de mal. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gad e à meia tribo de Manassés, versículo 13, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Fíneas, filho de Eliezer, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, e cada um era a cabeça dos seus pais, um dos grupos de milhares de Israel. E então, disse assim no versículo 16, assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta? Vocês pecaram. Vocês estão a ser infiéis. Vocês são pecadores. Que infidelidade é esta? Que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelares contra o Senhor. Imediatamente saltaram à conclusão e disseram, vocês estão a fazer isto. Através do que ouviram. Não foi um fato, não foi uma questão de, antes de saltarem qualquer coisa e terem uma tropa já para ir atacar os outros, dizer, ei, o que é que se passa? Estou a ver aqui o que vocês estão a fazer. Estamos a fazer isto. Está bem, pronto. Não, imediatamente, saltaram a uma conclusão. Acaso não nos bastou a iniquidade pior que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Porquê? Porque abandonais o Senhor e isto tudo. E vê-se. E ficaram assim muito insultados e fizeram, isto é um pecado terrível que vocês estão a fazer. E vê-se aqui, isto é uma coisa terrível. Isto já aconteceu anteriormente, que pessoas pecaram e depois todos nós sofremos. Vocês não podem fazer isso. Como é que podem fazer? E vejam no versículo 21. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gad e meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos grupos de milhares, o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe. Ele sabe os corações. O Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor hoje, não nos preservereis. Não nos preserveis. Quer dizer, se nós fizermos isto com pecado, com má intenção, matem-nos a nós hoje mesmo. Mas Deus sabe. Se edificarmos o altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demanda. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação. Amanhã, vossos filhos também dirão a nossos filhos, que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão
por limite entre nós. Pelo que dissemos, versículo 26, preparemos e edifiquemos um altar não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho. Aliás, o altar não pusemos o altar na nossa terra, pusemos na vossa terra. Por isso não é para nós usarmos, era para simplesmente ser um momento para nós, para vocês e para os nossos filhos, para os vossos filhos, dizerem, ei, estamos ligados. Por isso é que está ali, estamos ligados do outro lado do rio. Versículo 28, pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. A intenção deles era correta, mas os outros saltaram a conclusões. Saltaram a conclusões. Queridos irmãos, quando lemos aqui que não devemos pensar mal, o amor agape de Deus não é um de pensar mal, é um que não suspeita o mal. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Não estou a dizer que seja uma questão de sermos inocentes e infantis e ingênuos. Não estou a dizer que precisamos ser a dizer que todas as pessoas são boas. Porque sim, nem todas as pessoas são boas. Mas o amor agape de Deus tem cuidado de não suspeitar o mal. Talvez não seja com má intenção. Talvez essa pessoa teve um mau dia, teve um problema nesse dia e disse algo sem entender as consequências. Talvez tivesse dito algo da maneira incorreta. Ou talvez essa pessoa precise de um bocadinho de espaço, de um bocadinho de tempo, para se arrepender. Porque, ao fim de contas, todos nós pecamos e precisamos de um bocadinho de espaço. Não é imediatamente ficar zangado e ir atacar a ele. Porquê é que fizeste isto? Talvez precisamos de um bocadinho de espaço, em vez de ir imediatamente com a espada e puxar a pessoa contra a parede com a espada e dizer, porquê é que estás a fazer isto? O amor agape de Deus sempre se aproxima da outra pessoa com essa boa intenção primeiro. Com uma intenção de pensar que não suspeita o mal. É possível que tenha sido com uma boa intenção. Deixe-me dar um exemplo prático. Você vai à igreja. E um dos irmãos, você vai, e esse irmão não está a falar consigo, não olha para si, não olhou para si, não olhou. Você foi a pé dele, dar um aperto de mão, ele deu um aperto de mão, e depois foi-se embora. Depois você começa a pensar. Começa a pensar mal. Começa a suspeitar mal. Talvez a pessoa tenha sido mal criada. Talvez essa pessoa tenha qualquer coisa contra mim. Depois pensas isso o dia todo, o sábado todo. E depois isso vai-te arruinar o sábado. O dia todo fica arruinado por causa disto. Porque estás a pensar, o que é que eu fiz mal? Ele não gosta de mim. Depois, durante a semana, continuas a pensar nisso e vais falar com os teus amigos acerca, olha, aquele homenzinho, coitado, ele tem qualquer coisa aí, não gosta de mim, não. Disse isto, aquilo, aquilo outro. E durante o sábado seguinte, vais à igreja e não o vês lá. Ele não está na igreja. E imediatamente decides que provavelmente esta pessoa já nem está a observar o sábado. Tem qualquer coisa errada e já nem observa o sábado corretamente. E depois, 2 semanas depois, na outra semana seguinte, essa pessoa vem à igreja, vai aproxima de ti para apertar a mão. E como é que tratas essa pessoa agora? Bem, tens estas coisas todas na cabeça, tratas assim um bocado esfriada. E o que é que essa pessoa vai pensar agora de ti? Essa pessoa vai pensar de ti,
qualquer coisa errada com ele. Ele não gosta de mim. Vai arruinar o dia dele. Vai então falar com os amigos dele na semana seguinte acerca de ti. Vemos como a coisa começa assim a crescer. E sim, é possível que aquela pessoa tivesse sido mal criada para consigo. Talvez sim, essa pessoa tenha um problema, mas eu não sei o coração. Você não sabe o coração dele. O problema é que, e se essa pessoa não tem um problema contra você? Talvez essa pessoa tinha qualquer coisa que estava a pensar. Estava preocupada em qualquer coisa e estava a pensar e não deu a atenção devida a você que você achou que devia ser devida. Ou talvez essa pessoa tinha dor de estômago e estava a tentar não mostrar, mas teve que fugir para ir ao banheiro, para ir à casa de banho, porque tinha que ir à casa de banho. Acontece, não acontece? Mas, no entanto, pensámos estas coisas todas, suspeitámos este mal todo, criámos um problema que não existe. Isto também é um caso que acontece muito, por exemplo, no matrimónio. Por exemplo, a esposa diz, fui à loja, você chega à casa e diz, fui à loja hoje e tive um dia maravilhoso lá, tive um tempo maravilhoso lá. O que é que você diz? O quê? Desperdiçaste dinheiro em roupa nova? Tu sabes que não temos dinheiro para pagar estas despesas todas? E então temos aqui uma zanga caseira. Mas a situação foi que ela foi à loja, experimentou várias roupas, experimentou os vestidos, mas não comprou nada. Mas gostou do tempo que passou na loja porque foi uma distração. Mas agora temos uma briga entre os dois porque já começou. Tudo o que bastava teres dito é, quando ela disse, fui à loja, tive um grande tempo lá, podias ter dito, compraste alguma coisa? E ela diria então, não comprei, mas tive um tempo maravilhoso a experimentar várias roupas. Queridos irmãos, o amor de Deus, o amor agape de Deus, é um que não pensa mal. É um que não suspeita mal. No entanto, o que é natural para o nosso coração é pensarmos que o motivo da outra pessoa é errado. Porque pensamos que nós estamos certos. E imediatamente suspeitamos incorretamente. Até começamos a pensar de ações que não existem. Queridos irmãos, precisamos de buscar a verdade. E a verdade é verdade. A tradução em inglês, por exemplo, deste versículo diz assim, não tem registros do errado. Numa Bíblia inglesa diz, não mantém registros do errado. Não pensam mal, não mantém registros do errado. Isto é uma pessoa que é capaz de perdoar. Deixa as coisas passar e perdoa. O amor agape de Deus é uma capacidade de deixar passar o passado. É uma pessoa que sabe que talvez uma pessoa tenha feito uns certos pecados, sabe que talvez uma pessoa esteja a viver com consequências físicas horríveis por causa dos pecados do passado que fez, mas isso não quer dizer que a pessoa não esteja arrependida e não quer dizer que não possamos ter uma amizade, uma gentileza, uma bondade para a outra pessoa. Mesmo quando eles estão a sofrer as consequências de um pecado do passado. Queridos irmãos, quando lemos em 1 Coríntios 13, versículo 5, que diz, não suspeita mal, isto é, que não se ofende, que não se magoa, que não se melindra, pense, primeiro, que tem que controlar e guardar todos os pensamentos,
mesmo os pensamentos mais secretos de você, guardá-los todos os dias, olhar, investigar e pedir a Deus para os ver, para guardar a sua mente para que não tenha essas coisas, esses pecados secretos, essas arrogâncias estejam soberbas, estejam postas de fora. Segundo, precisamos de mudar a maneira de pensar. Precisamos de substituir os pensamentos errados, negativos, pelo positivos. Precisamos ter cuidado de não saltar a conclusões erradas. Porque pensamos o mal ou suspeitamos o mal. E precisamos de ter cuidado de não manter registros do errado. Precisamos de perdoar. Pois, ao fim de contas, quem não tem pecados? Queridos irmãos, isto tudo leva tempo. Isto é parte do processo de conversão, de uma completa reconstrução nova da mente e do coração para sermos um homem novo. Mas é assim que viremos a ser filhos do nosso Pai Celestial.